o esquecimento consegue fazer o seu papel, o conhecimento logo mais não existe. Mas quando o conhecimento é profundo, o esquecimento jamais existirá. Você pode perceber que nesse vídeo nós vamos fazer você entender o porquê é importante ter um conhecimento profundo. A educação no Brasil, por exemplo, a educação no Brasil é muito artificial. As crianças estudam, por exemplo, no ensino fundamental, no português, por exemplo, paroxítona, proparoxítona, o ditongo, essas coisas básicas, e a matemática também, a geografia. Só que na fase adulta nada disso é usado. Então, na verdade, precisaria que os professores tivessem o sistema educacional no país que despertasse tanto na criança quanto no jovem o pensar, a curiosidade, o desejo do conhecimento. Porque o pensar, a curiosidade e o conhecimento são três em um só, começando de uma base da curiosidade, na busca por ele através dos livros, através da literatura. Ninguém faz uma pessoa ter gosto por livros, para ler livros. Por exemplo, uma professora com crianças, ela vai falar assim, olha, final de semana vamos fazer uma prova em cima de um livro de Monteiro Lobato. A criança vai buscar na internet, vai estudar, papapá, e vai trazer. O adolescente, você vai estudar sobre Machado de Assis e você vai fazer uma prova em cima do livro dele. A pessoa vai pesquisar na internet, nos livros, porém, até mesmo vestibular, porém, depois de um certo tempo, se alguém vem a ela e pergunta algo sobre a prova que ela fez lá atrás, ela muitas das vezes não vai lembrar nem os 90%. Ela vai lembrar praticamente nada. E o que eu digo não é besteira. Você pode ver no seu derredor, o conhecimento das pessoas tem sido artificial. Esses dias me mostraram uma mulher que falou assim, olha, eu não sei o que é H2O. E a outra que falou assim, não, eu nunca tomaria H2O porque isso faz mal, isso é uma droga. Coisas básicas e gritantes. Na base é artificial. O conhecimento, ele vem através de livros. Não tem jeito, não tem jeito. É livro, tem que ler e muito. Porém, no Brasil, a cultura é, passou de ano, pronto, acabou. Você já vai para outro. Quando você se forma na base artificial. Claro, você tem um conhecimento de matemática, de química e tal. Porém, eu digo da parte do conhecimento profundo de tudo, das matérias, da vida, a existência, os porquês. Os porquês. Por que eu tenho que seguir essa religião? Como que surgiu isso? O porquê aquilo e o porquê aquilo outro. Você despertar no jovem um pensador, um jovem pensador que ele tem formação, ele tem uma formação literária. Essa é a resposta, essa é a palavra, formação literária, não informação. Porque a informação faz o Brasil se tornar o que é hoje. As grandes periferias do Brasil, favelas, comunidades, onde não tem estudos, onde a base é precária, onde você vê a miséria se alastrando, a violência, é o curral eleitoral do sistema. Quem pensa domina quem não pensa. O conhecimento tem que ser profundo. E aí, se você botar o pé no freio, você vai ficar no final da fila, vai só se atrasando. Mas quanto mais você acelera na busca pelo conhecimento, que é infinito, ou seja, quanto mais você busca, mais o conhecimento vai te apresentar que nada você sabe, e você logo se lembra da frase, só sei que nada sei. E me fazendo assim, me ponho em vantagem daquele que acha que sabe alguma coisa, como dizia o filósofo Sócrates. Então, você tem que pensar assim, eu não posso parar de buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai abrir portas lá na frente. Né? A criança, ela tem que ter esse desejo de conhecer, de ter o conhecimento, porque ter curiosidade. Por exemplo, a mãe, quando chega em casa à noite, ou o pai, é bom que ele pegue um livro, senta do lado do filho, ainda que o filho não goste de ler, ele comece a ler para ele em voz alta, para ele poder despertar aquilo. Isso aí tem que ficar marcado, tem que ser uma marca, tem que ser natural, para que amanhã ou depois isso se torne um legado, e o jovem também faça. Eu lembro de um juiz, para finalizar o vídeo, não vou me estender, se eu não me engano, de Minas, ele falou assim, quando eu tinha lá meus 9 anos e eu aprontava, bagunçava e tal, minha mãe me botava de castigo. Minha mãe era professora de faculdade e meu pai era advogado. E eu hoje sou também advogado, ele falando. Então, ele falou, minha mãe me botava de castigo, não era ajoelhado no milho, ela não me botava de castigo me batendo, me dando coronhada, não. Ela me botava trancado no meu quarto, na estante dela ela pegava um livro e botava eu para ler, no mínimo aí umas 30 páginas, ou até o livro todo. E eu tinha que ler com 9 anos até meus 14 anos, foi assim, ele falando. Então ele falou,
Até que um dia ela foi e me deu um livro de Machado de Assis. Eu adorei e comecei a querer, sem ela estar em casa, a mexer na estante dela e comecei a buscar o conhecimento. Hoje eu sou advogado por causa do castigo que ela me dava, que era, na verdade não era um castigo, na verdade ela estava me apresentando o mundo, porque o mundo está aí, ó, infinito, aberto. Não ficar com picuinhas, coisas pequenas, pensamentos miúdos, pensamentos medíocres. O mundo está aí com um leque aberto para várias possibilidades. E essas possibilidades só vêm através do conhecimento profundo que é feito na educação, em casa como na escola. Porém, as escolas hoje têm isso aí. Essa fase artificial de você passar numa prova, acabou, você passou na outra, acabou, aí você prestou vestibular, acabou, você fez uma faculdade, acabou. Mas não é só isso, você tem que continuar. E eu falo aqui, a maioria das pessoas que não tem, por exemplo, o 2º grau, fala assim, ah, mas eu não preciso disso, eu já estou com minha vida definida. Aí é que tá, você está no curral. Esse curral eleitoral é onde o sistema te controla. Ele só não vai te controlar quando você se libertar através do conhecimento. Então, a educação no Brasil, ela deve ser profunda. Deveria existir um sistema que o professor não só passasse essas provas, que o aluno vai na internet e encontra a resposta, coisas bobas. Não, mas fazer o jovem pensar, o jovem questionar, formadores de opinião, pensadores. Essa é a resposta. Pensadores. E pensadores são aqueles que leem livros. E você pode ver que a maioria das pessoas que você conhece, que está do seu lado, no seu dia a dia, a maioria delas não lê o livro. Não lê livro. E se você perguntar ela qual foi o último que ela leu, ela não vai lembrar. Ou se ela entrasse numa história agora de um livro, ela não saberia qual é. Eu via, para finalizar, um vídeo de Roberto Justo, ele elencando pessoas para trabalhar numa empresa dele de marketing, né? Então ele falou para as pessoas candidatas assim, eu vou fazer perguntas e vocês vão me responder. E essas pessoas que estavam na frente dele são pessoas formadas, é gritante, mas são formadas. É gritante a ignorância, por causa da falta do conhecimento, ao ele perguntar quem foi a presidenta da Argentina. Qual é a capital de Dubai? Como que Dubai foi criado? Aí começou a fazer perguntas básicas. Aonde fica o rio Nilo? Começou a fazer essas coisas assim. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ele nasceu aonde? E ele é considerado o quê? Quem foi Platão? Por que o nome Platão? E assim começou a fazer essas perguntas de raciocínio lógico e a maioria desses 4 candidatos não sabia responder quase nada. E ele se vira para a câmera e fala, o Brasil é o que é hoje por causa disso aí, ó. Artificial, não profundidade. É isso que a gente luta para você entender. Quanto mais artificial você for, mais você vai estar envolvido no meio do que você vê hoje no Brasil. O vazio dentro da população, a popularização, a polarização do vazio, do nada, enquanto um sistema de pensantes te domina. Mas você vê aqueles que são pessoas que pensam, elas não querem estar nesse nível cá embaixo, elas estão no nível de bater de frente com o sistema. E o sistema sabe quem é que está na fase de cima, lutando contra eles, mas não está na massa esmagadora daqueles que não buscam o conhecimento. E o conhecimento não é só na escola. Eu canso de falar e vou morrer falando aqui, ó, nos livros. Não adianta que não tem outro jeito, não tem outra maneira a não ser a literatura. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês. Se inscrevam no nosso canal, Deison Literatura, Deison Monteiro Literatura. E na linha do tempo do nosso Facebook, sigam-nos lá, porque nós lá também estamos promovendo a cultura e a educação para que as pessoas possam despertar para o dia de amanhã. Forte abraço, galera!